Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico online. Nós nos reunimos todas as quintas-feiras, às 20 horas, para juntos caminharmos em porções da palavra de Deus e aprendermos com ela. Você que nos visita, você que acessou as redes sociais da Igreja do Coração, você que é membro já tem participado há algum tempo, seja muito bem-vindo, né? O nosso interesse é que você aprenda a palavra de Deus e que você possa, com isso, também se aproximar mais de Deus e dos seus ensinamentos preciosos para o nosso dia a dia. Nós estamos caminhando aí em Atos dos Apóstolos, né? Estudando a história da igreja primitiva, pelo a lente, pelo olhar e pelos relatos do médico Lucas, né? Ele escreveu Atos dos Apóstolos e nos trouxe aí preciosas informações históricas e preciosas informações espirituais dos Atos dos Apóstolos e da doutrina apostólica, da qual as nossas igrejas cristãs são fundamentadas hoje, né? As igrejas cristãs são neotestamentárias, elas são fundamentadas, elas são fundadas sobre todo esse ensinamento doutrinário apostólico que está na palavra de Deus. E aprender diretamente na fonte é privilégio nosso, né? Deus trouxe a sua palavra para nos orientar. E nós estamos fazendo isso, nos debruçando sobre o texto sagrado e aprendendo mais dos Atos dos Apóstolos. Na semana passada, nós vimos como que Paulo estava retornando para Jerusalém. Hoje, Paulo vai chegar em Jerusalém. Mas na semana passada, para te contextualizar, ele estava retornando das suas viagens, restaurando especificamente de Éfeso. E aí Paulo dá uma demonstração de amor a Jesus, de coragem, de intrepidez e de vontade de perseverar, e nos instiga e nos inspira a sermos também perseverantes. Agora nós vamos ler Atos, capítulo 17, capítulo 21, versículo 17 em diante, com Paulo chegando em Jerusalém. Essa chegada de Paulo em Jerusalém. Depois disso, Paulo será preso e depois tem um discurso, uma pregação belíssima de Paulo. Vamos, primeiramente, para a chegada dele em Jerusalém. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus a viverem entre os gentios e se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem vivam de acordo com os nossos costumes. O que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dissemos, o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com estes homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhe escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e das imoralidades sexuais. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-os com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria individualmente em favor deles, feita individualmente em favor deles. Pois bem, aqui Paulo chega em Jerusalém e Paulo se depara com um problema de ordem prática, né? Paulo havia pregado o evangelho aos gentios e aqui alguns dos judeus haviam crido também. E aqui havia um burburinho, lembre-se bem,
o cristianismo ele ainda não havia se solidificado, ainda não havia sido construído, doutrina apostólica ainda não havia sido sedimentada como é hoje. Hoje nós temos a doutrina apostólica sedimentada, mas naquela época eles estavam fazendo uma espécie de transição de doutrinas e costumes oriundos do povo hebreu, judeus, para aqueles dos quais compreenderam a mensagem de Isaías e depois compreenderam a mensagem de João Batista e depois entregaram-se a Jesus. Esses que se tornaram cristãos estavam formatando o pensamento cristão, o que demorou muitos anos ainda para depois ser solidificado. Mas aqui Paulo está com este problema de ordem prática, que ele resolve também de ordem prática. Ele faz ali o seu ritual de purificação que havia sido aprendido quando criança. Ele faz ali, cumpre ali aquele costume judaico. E ele não vê problema em usar deste momento, usar desta questão mais cultural para poder testemunhar do amor de Cristo. Mas mesmo assim, ainda que Paulo tenha se portado ali conforme aqueles homens gostavam, queriam que ele se portasse em relação a ritos e costumes, não em relação ao ensinamento doutrinário, mas ritos e costumes, Paulo acabou sendo preso. Olha só o que acontece a partir do versículo 27. A partir do versículo 27. Quando já estavam para terminar os 7 dias, a partir do versículo 27, no capítulo 21. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos, em toda parte, contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e ajuntou-se uma multidão agarrando Paulo, arrastando-no para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que ele tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido, por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele. Então aqui, o que nós vemos é que Paulo, apesar de passar pelo ritual da purificação, agora aqui é acusado de ter cometido crime, né? Qual era o crime de Paulo? Era ir contra os costumes da época. E a incitação a respeito de Paulo, muitas vezes era permeada de mentiras, porque falavam contra Paulo da mesma forma que falavam contra Jesus, acusando eles de abandonar os costumes de Moisés ou de ir contra o ensino de Moisés, o que na verdade não era fato, porque Paulo, assim como Jesus, não só cumpriram os ensinos de Moisés, como foram instrumentos de Deus para
que a profecia do as profecias do Antigo Testamento, ou mesmo as dinâmicas do background, né, do pano de fundo que é o Antigo Testamento, se concretizassem no Novo e apontassem para o futuro que é hoje. Né? Aqui há uma acusação, o povo pega Paulo, leva Paulo para o templo, ali Paulo apanha a ponto de ser carregado, só que o Estado, né, o governo, não permite que Paulo seja assassinado ali. Paulo é preso, mas a multidão continua gritando, acaba com ele, acaba com ele. Da mesma forma, da mesma forma que a multidão gritava também com Jesus. Do mesmo jeito, gritava, crucifica-o, crucifica-o. Agora é a vez de Paulo aqui. Em Jerusalém, também padecer perseguição física, né? Só que após essa perseguição, ocorre a oportunidade de Paulo dar um testemunho. A partir do versículo 37, do mesmo capítulo 21, nós vamos ler aqui, versículo 37. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante, posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que incitou uma revolta há algum tempo e levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu, sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo? Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez um sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Então aqui aconteceu algo interessante. Nesta época, um cara tinha feito isso mesmo. Ele tinha... os historiadores do primeiro século retratam esse episódio. Ele tinha levado, uns falam que é 4.000, outros falam que é 40.000, sicários aqui, né, assassinos, né, para o deserto, para intentar contra Jerusalém. De fato, isso aconteceu. Mas o comandante ali confundiu, achou que é você que é esse cara, é você que é o egípcio aí que fez isso? E aí Paulo responde, não, eu sou cidadão de Tarso, né? Eu sou judeu. E ele pede que dê uma palavra ao povo, essa palavra é concedida, e ele corajosamente vai dar agora um testemunho, uma grande palavra para essas pessoas, e que serve para nós também hoje. E nós vamos ler agora ela a partir do capítulo 22 aí. Irmãos e pais, diz Paulo, irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouvirem que lhe falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Aramaico, a língua que era própria de cada um deles. Eles não estavam se referindo a um estranho, era alguém nascido de origem hebraica. Irmãos e pais, agora em minha defesa, quando os ouviram que lhe falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo diz, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho, ou seja, os seguidores de Jesus, né, até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus o Nazareno a quem você persegue. Os que me acompanhavam
viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei, muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me. Pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu, e agora que está esperando? E agora o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, sai de Jerusalém de imediato, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha, Estevão, eu estava lá dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe dos gentios. Aqui Paulo dá um testemunho a esses homens, relatando historicamente, passo a passo, tudo o que havia acontecido com ele, né? Ele faz um relato de como ele era perseguidor dos cristãos, de como ele era representante do Sinédrio, aquele grupo seleto de judeus, doutores da lei. Ele menciona que ele foi educado aos pés de um desses doutores, chamado Gamaliel, um daqueles sábios que proferiam ensinos ao povo. No Sinédrio ali, Gamaliel e Nicodemos são os que mais ponderam e que mais pensam e refletem a respeito da pessoa de Jesus, né? E Paulo fala a respeito de Estevão, que ele consentiu com a morte de Estevão, mas que ele tem um encontro com Jesus. Olha para você ver, de perseguidor ele agora está sendo perseguido, né? De perseguidor, de aquele que tinha o poder de perseguir o cristão, ele se torna um cristão e agora passa a ser perseguido. Que testemunho, né, meus irmãos? Que coisa! Aqui há o poder de transformação de Jesus na vida de uma pessoa. Deus opera a transformação em qualquer um. Inclusive em você, Deus pode operar a transformação em sua vida. Deus pode mudar os parâmetros, mudar toda a reconfigurar. Configuração antiga, ela se passa. Uma reconfiguração nova acontece. Deus formata, Deus traz novo. Basta que você queira. Paulo está dando esse testemunho aqui disso. De transformação, de poder de Deus na vida dele. Claro que numa situação muito difícil, diante de açoites, diante de prisão. E você não, você basta se entregar a Jesus e passar a ser parte da grande família dele. Basta comprometer-se com Jesus e permitir que Jesus seja o seu Senhor e o seu Salvador. Tome essa decisão na sua vida. Paulo tem essa introdução aqui, né? E depois ele continua o seu discurso para aquela multidão ali, a partir do versículo 22. A multidão ouvia Paulo, até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira este homem da face da terra, ele não merece viver. Quer dizer, quando ele fala que ele tem um compromisso com o Galileu, que ele encontra com Jesus no caminho de Damasco, que agora ele se torna um missionário de Jesus, um cristão, um enviado por Jesus, o que acontece? Eles gritam: mate este homem. Quando ele começou a falar em aramaico, todos se silenciaram. Quando ele fala que tem um compromisso com Jesus, todos ficam enraivecidos e pedem a morte de Paulo. Versículo 23. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira ao ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam,
A fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: Vocês têm direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Paulo aqui, sabiamente, numa situação muito complicada, faz uso do ordenamento jurídico daquela época. Paulo, de direito, de nascimento, era também cidadão romano. E um cidadão romano, pelas leis de Roma, deveria ter uma acusação formal para ter o devido processo legal. Não poderia açoitar livremente um cidadão romano. Outros até poderiam, mas o cidadão romano não. E aí Paulo faz isso. Ele faz uso de dispositivo legal da época com sabedoria, como Paulo era muito sábio. Aí no versículo 26 continua. Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. O que vai fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: Diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: Sim, sou. Então o comandante disse: Eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: Eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Então aqui, mais uma vez, Paulo, um comprometido com Jesus, diante de uma situação complicadíssima, Paulo se coloca ali à mercê de sofrimento, à mercê de possibilidade de morte e à mercê de julgamento alheio por amor a Jesus. Quando ele está preso, ele usa estratégia, ele faz uso do ordenamento jurídico da época para tentar ali mostrar àqueles homens que eles estão cometendo uma injustiça. De acordo com o ordenamento legal romano, não se podia fazer aquilo com um cidadão romano. Mas eles estavam fazendo. O final do versículo diz que o homem ficou alarmado, né? Que o comandante ficou alarmado, assustado, ficou preocupado, porque ele poderia até perder a vida se ele estivesse incorrendo em um crime grave contra um cidadão romano. E aí o que acontece aqui, meus irmãos? O que acontece aqui é que logo após isso, Paulo vai se colocar diante do Sinédrio. Esta parte do Sinédrio, de Paulo se colocando diante do Sinédrio, nós vamos ver na próxima semana, na quinta-feira que vem. Mas hoje eu quero conclamar você, eu quero desafiar você, eu quero encorajar você a olhar para essa coragem de Paulo, a olhar para esse amor de Paulo por Jesus, a olhar para essa até inteligência e sabedoria paulina adquirida pelo poder do Espírito Santo e se inspirar a também ser um seguidor, um imitador de Jesus, como Paulo era. Paulo, certa vez, diz: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Me imitem como eu imito Jesus. Paulo aqui, ele tem toda uma autoridade vinda do Espírito Santo para testemunhar do amor de Jesus, para fazer o nome de Deus conhecido. Mas ele pagou um preço por isso. Um preço alto, como outros pagaram preços altos. Nós, que preço estamos pagando? E eu me recordo do que o salmista perguntava a si mesmo: Que farei, pois, eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Deus tem me feito? É uma pergunta que não deve calar no nosso coração, ela deve ecoar no nosso coração. Paulo fez a parte dele, e você está fazendo a sua? Nós estamos fazendo a nossa? Se não, é preciso mais envolvimento, é preciso mais disposição em ter coragem e prosseguir em direção ao alvo que o nosso Deus pré-estabelecer para as nossas vidas. É preciso ter coragem, é preciso ter prática da palavra. E este é o desafio que eu queria deixar para você hoje. Paulo esteve disposto, claro que ele usou aqui
ele usou aqui de sabedoria no final, e daqui a pouco você vai ver o que acontece. Na semana que vem você vai ver o que acontece, porque não vai dar para a gente continuar nesse mesmo texto hoje. Mas Paulo aqui, ele depois que ele chega em Jerusalém, passa pela prisão, e ele pede essa palavra para discursar, e tem aí toda essa coragem diante desse povo que estava hostil a ele. Paulo nos inspira a ser cristãos melhores, mais corajosos, deixar a covardia de lado, parar de ser um 007, parar de ser sabe, aquele que quer esconder. Ah, não, porque vão me interpretar, porque vão me julgar, porque vão me oprimir. Não. Eles precisam da nossa postura cristã. O mundo clama, as pedras clamam, ainda que estejam gritando contra nós, como Paulo gritava contra os cristãos. Há de ter um momento em que esses que gritam contra nós hoje se converterão amanhã e se arrependerão disso. Há de vir o dia em que as pedras que clamam hoje, contrárias à palavra de Deus, se dobrem diante da cruz, se dobrem diante da palavra de Deus. Mas para isso acontecer, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Você é aquele enviado de Deus para pregar, para levar esta palavra, para testemunhar este amor com intrepidez, com coragem e com a autoridade do Espírito Santo. Ainda que as flechas venham contra você, o escudo do Espírito está para te proteger e para te potencializar. E quando você abrir a boca, o Espírito vos fará lembrar, o Espírito usará você para que a palavra que em você foi plantada possa dar frutos, e frutos em abundância na presença do nosso Deus. Receba esse desafio, faça este compromisso. Não se furte a sua responsabilidade como cristão de se entregar mais e de dar um passo a mais com coragem e intrepidez diante do desafio do evangelismo, da pregação da palavra, ainda que com perseguições, ainda que com um ambiente hostil, mas seja um instrumento de Deus para essa geração. Eu vou orar para que isso se concretize na sua vida. Eu vou orar para que você seja instrumento de Deus. Antes disso, eu quero te lembrar que todo domingo, às 18 horas, presencialmente, nós nos reunimos na Avenida Dom José Gaspar, número 185, aqui no bairro Coração Eucarístico. Nós convidamos você a participar conosco. Venha congregar conosco, venha adorar conosco. Todo domingo, às 18 horas, é uma festa espiritual. E você está sendo convidado a participar dessa festa. Venha participar conosco. Se você está impossibilitado de fazer isso, 18h20, ao refletir online todo domingo, e a transmissão da pregação, só da reflexão que nós fazemos no culto. E nós convidamos você a participar conosco desse momento, se você estiver distante. Uma porção da palavra de Deus pregada ao seu coração e vinda diretamente do trono de Deus. Todo domingo, 9 da manhã, nós temos Escola Bíblica Dominical. Estudamos a Bíblia juntos por 1h30. É um outro formato, diferente desse da quinta-feira à noite. Esse da quinta-feira nós não estouramos o tempo de 30 minutos, 30 e poucos minutos no máximo. Mas na Escola Bíblica Dominical nós nos aprofundamos e com um grupo um pouco maior de pessoas, juntas, aprendendo, ministrando. Então convido você também a sintonizar aí, a conectar nas redes sociais da Igreja do Coração para que a gente junto possa crescer em Cristo. Se você sente o desejo de contribuir, diz, olha, eu estou sendo abençoado por essas palavras, por esse estudo, mas eu quero abençoar também. Quero, como forma de gratidão a Deus, ofertar, entregar o meu dízimo, dar uma oferta. Você pode fazer isso. Na sua tela agora está aparecendo aí para você o número da conta da igreja, CNPJ, a forma que você pode de contribuir com a expansão deste trabalho. É com as ofertas voluntárias que nós sustentamos a casa de Deus. Voluntariamente contribuímos, aí as despesas são pagas, aí nós vamos prosperando, comprando equipamentos e vamos sustentando a obra missionária, sustentando o trabalho de ação social. Na Igreja do Coração, um trabalho de ação social nós chamamos de coração solidário. Então, é com as entradas de dízimos e ofertas que a gente propaga o raio de ação da igreja, honrando os nossos compromissos financeiros.
Se você quiser contribuir, está na sua tela aí as informações. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, pelo Cashbox, eu te convido a enviar um e-mail para financeiro@igrejadocoração.com, que você vai ser orientado em como contribuir com a causa de Cristo através da contribuição com a Igreja do Coração. Tá bom? Agora nós vamos orar, e eu quero orar por sua família, orar pela sua vida e orar pela sua instrumentalidade nas mãos do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós oramos ao Senhor agora gratos pelo Teu trabalho nas nossas vidas, pelo Teu amor nas nossas vidas, pelo Teu perdão nas nossas vidas. Te peço que abençoe esta pessoa que comigo ora agora. Seja com ela, abençoe e aguarde. Faça resplandecer sobre ela a Tua luz, a Tua paz. Que esta família receba a mão poderosa do Senhor protegendo, cuidando, Deus. Traga paz para esta casa, traga sossego para esses conflitos, traga, ó Deus, restauração para esta vida destruída, Pai. Traga, ó Deus, alento e alívio para estes problemas, Pai. Usa do teu servo, da tua serva, de forma poderosa, como Paulo, como Paulo foi usado. Usa o teu servo hoje para a tua honra e para a tua glória, que ele tenha coragem de se comprometer e de se fazer também alguém intrépido, corajoso, sábio, que se volta para a sua vontade e é instrumento do Senhor. Abençoe e guarde esta pessoa. Seja com ela, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana, a presença dele. Até o nosso próximo encontro aí nas redes sociais da Igreja do Coração.